Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem, graças a Deus. Espero que vocês estejam bem também, porque nós sabemos que a causa de nós não sermos destruídos aqui nessa terra, consumido, é pelas potentes mãos do nosso Deus. Então, meus irmãos, hoje o tema desse vídeo que eu vou estar trazendo aqui para vocês é coisas que não podem mais ser dito dentro da casa de Deus. Ou seja, o templo é de Deus, a casa é do Senhor. As ovelhas são do Senhor, a noiva também. Mas nos tempos onde nós estamos vivendo, na casa do Senhor, já não se pode mais ser dito essas coisas. Então, para nossa meditação, eu vou estar lendo aqui no livro de João 6, capítulo 6, versículos 66, 67 e 68. Para nossa meditação, João, capítulo 6, versículos 66, 67 e 68, que está escrito assim: Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andava com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para onde iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Até aqui. Perceba, meus irmãos, que a palavra do Senhor nos diz que aqueles discípulos, quando Jesus começou a fazer... quando completou a idade de 33 anos, foi quando ele começou, então, né, meus irmãos, a caminhar, né, por toda a terra, curando, repreendendo as pessoas, os demônios, curando as pessoas enfermas, as pessoas ressuscitando mortos, fazendo todos os tipos de maravilhas e proezas. Então, perceba que quando foi passando o tempo, Jesus começou a ter muitos discípulos, ou seja, pessoas que o seguiam. Então, perceba, meus irmãos, que chegaram um dia, aquelas mesmas pessoas, meus irmãos, aquelas mesmas pessoas que certamente, não sei, às vezes sim, algumas daquelas pessoas tinha visto, participado da multiplicação dos pães e dos peixes. Às vezes, alguma daquelas pessoas que estavam ali com Jesus, elas poderiam ter visto Jesus ressuscitar Lázaro. A filha de Jairo podia ter visto Jesus curar o cego, expulsar os demônios. Poderiam ter visto tudo aquelas coisas. Mas perceba que mesmo assim, quando Jesus começou trazer o cajado sobre aquelas pessoas, começou a exortar, começou a trazer a palavra, certamente Jesus estava dizendo o que era certo e o que era errado. Ou seja, Jesus estava mexendo na ferida. Jesus estava dizendo que o pecado é uma coisa que não o agrada nem naqueles dias, nem nunca. Jesus é santo, santidade, então tem que ser, para caminhar com Jesus, tem que ser santo como ele é santo. Santidade, santificação. Então percebam, meus irmãos, que quando Jesus começou, a cajadada começou a ser dada, aquelas pessoas começaram a se retirar. Então, os seus discípulos disseram a Jesus que aquela mensagem era muito forte, que as pessoas estavam indo embora. E esse era o ponto onde eu queria chegar. É o ponto onde eu queria chegar, porque nesse tempo onde nós estamos vivendo, as pessoas, elas não querem mais, dentro da casa, do dono da casa, não querem mais ouvir que o pecado é pecado, que Jesus é santo. Dentro das igrejas, meus irmãos, hoje só pode pregar o amor, não pode mais tocar na ferida, não pode tocar na ferida, porque quando toca na ferida, começa a sangrar, então coloca o sal, que é a palavra, né? Vai doer, entendeu? Vai causar um incômodo, mas vai haver mudança. Glórias a Deus, aleluia. Vai haver mudança na vida do ser humano. Porque a palavra do Senhor nos diz que eis que estou à porta e bato, se deixar entrar, então ele entra e ceia com nós e nós com ele. Mas as pessoas, meus irmãos,
não quer saber de relacionamento com Deus. As pessoas só querem estar em um templo onde que diz que o amor, que Jesus ele é amor, que Jesus que ele é amor, venha como está. Perceba que nós estamos caminhando para o fim, porque hoje em dia, meus irmãos, hoje já tem templos que o povo chama de igreja, que tem lésbica, gay. Isso é abominação diante dos olhos do Senhor Jesus. As pessoas, meus irmãos, aqui nessa terra, elas podem fazer o que elas quiserem, porque Deus vai dar direito de livre arbítrio. Mas eu quero ver se você cair nessa terra, se você sobe. Você não sobe porque Jesus, ele é santo. Você pode pensar o que você quiser, você pode continuar, criar quantas igrejas você quiser dentro da sua igreja, porque se a igreja é do Senhor, a palavra do Senhor vai ser pregada do jeito que ela é. Perceba, meus irmãos, que então, hoje em dia, se dentro das igrejas começar a dizer que Jesus é santo, que Jesus abomina o divórcio, que Jesus ele deu carta de divórcio, quando a Moisés, ele deu carta de divórcio para o povo, permitiu, por causa da dureza do coração. Mas ali, meus irmãos, não está escrito que Jesus, ele gosta do divórcio. Jesus, ele abomina o divórcio. Então, perceba que as pessoas, elas querem andarem segundo a vontade delas, não é mais segundo a vontade de Deus. Então, as pessoas, se começar a abordar que o pecado é pecado, as pessoas começam a se retirar, elas vão se retirando, vão se retirando e vão procurando outros templos que venham aceitar os seus pecados, venham massagear o seu ego e que elas se sintam bem ali, de estar ali, ou seja, indo a uma igreja e não está sendo confrontada. Mas se não há confronto, não há mudança, porque a casa é do Senhor Jesus, entendeu? E a palavra do Senhor nos diz que nós, quando nós nos casamos, nós estamos ligados pela lei do homem. E o que dá direito de nós estarmos desligados do casamento, da lei humana, é quando o seu cônjuge morre. Então, as pessoas não entendem isso. E hoje em dia você não vê mais dizer que a pessoa se divorciar, se casar novamente, enquanto o seu esposo está vivo, é pecado. Não pode ser dito mais essas coisas dentro da igreja. A igreja, a noiva é do Senhor e não pode ser exortada. Não pode dizer que cristão não pode viver em praia, usar biquíni, usar calça. Essas coisas não pode. Não pode dizer que os cristãos têm que ser santo como Jesus é santo. Tem que viver pregando, receba a chave, receba a casa, receba carro. Essas são as coisas que as pessoas no mundo onde nós estamos vivendo, elas querem ouvir. Mas eu queria dizer para você está perdendo seu tempo se você está procurando esse tipo de coisa. Porque a palavra do Senhor nos diz, buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, perceba, meus irmãos, que eu, como eu já disse no vídeo anterior, eu nasci e me criei em um berço cristão, um berço evangélico. Perceba que no meu tempo, quando eu fui criada, se as pessoas elas saíssem fora das doutrinas que estavam estabelecidas, que é a doutrina de Deus, aquelas pessoas, elas eram colocadas em disciplina no banco, elas ficavam um certo período sem ter oportunidade, aquilo ali causava constrangimento naquela pessoa e ela mudava, ela sabia que ela estava errada, então o Espírito Santo a convencia e havia mudança, havia temor, havia respeito. Mas hoje você não vê mais as pessoas, as lideranças colocar as pessoas no banco. Não vê mais, hoje em dia não pode mais, não pode fazer essas coisas, porque senão as pessoas saem. Mas eu queria dizer para você, se quer sair, sai, porque se você ficar, a palavra do Senhor nos diz, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Se você perseverar, fazendo a vontade de Deus, porque perceba, Jesus disse aos seus discípulos, você quer ir com eles? Eles disseram não. Porque só o Senhor tem palavra de vida. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então, meus irmãos, Jesus é o caminho.
Não adianta as pessoas acharem ou deixar de achar. O que vai prevalecer é essa aqui, ó, é a vontade de Deus. Você, eu somos só seres humanos. Se nós quisermos passar na porta do céu, nós temos que encaixar na palavra. A palavra do Senhor é a boca de Deus para nossas vidas. A palavra do Senhor é a bússola que nos conduz ao caminho que conduz à vida eterna, que é Jesus. Se nós, meus irmãos, nós só somos filhos de Deus, que só é filho de Deus aquele que faz a vontade do Pai que estás no céu. Perceba que a palavra do Senhor nos diz assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai, entendeu? Para ser filho de Deus, tem que fazer a vontade de Deus. Não adianta só você estar num templo, você ir na igreja e lá fora você não fazer a vontade de Cristo. Porque, meus irmãos, no mundo onde nós estamos vivendo, não se pode mais mexer na ferida, não se pode mais dizer que o pecado é pecado e que Jesus é santo. Mas o que acontece é que muitas pessoas, por estar sendo doutrinadas nesse evangelho do amor medíocre, que tudo pode, que Jesus só quer o coração, estão se perdendo. Na primeira luta, no primeiro deserto, na primeira prova em que Jesus permite, sim, porque tudo é permissão de Deus, porque a palavra do Senhor nos diz que Deus, Ele nos leva para o deserto para saber o que tem no nosso coração. Se nós estamos dispostos a obedecer os seus estatutos, fazer a sua vontade. Então, meus irmãos, essas pessoas que estão sendo doutrinadas por esse evangelho do amor, esse evangelho que não é o de Cristo, esse evangelho carnal, essas pessoas na primeira prova, elas desviam dos caminhos do Senhor. E elas voltam a retroceder velhas práticas e fazer o que convém à sua carne. E essa não é a vontade de Deus. Porque a palavra do Senhor nos diz que Deus, Ele não tem prazer em ver um dos seus filhos se perder. Mas o que acontece é que o ser humano, ele quer fazer a sua vontade. Então, ele quando vem as lutas, eles não estão firmados em Cristo. Eles não resistem. Então, eles começam a acusar a Deus, dizer a Deus que Deus prometeu algumas coisas para eles, não cumpriu. Mas Deus, meus irmãos, Ele é Pai. Ele é Pai, você sendo ser humano, você não dá nada a seu filho se ele não merecer, se o seu filho estiver te desobedecendo, te respondendo, fazendo coisas que tá te entristecendo o seu coração, jamais que você vai ficar dando presente aos seus filhos, que você vai ficar agradando os seus filhos, não. Certamente você vai trazer correção para o seu filho, para que ele venha a entender, a aprender a obedecer e fazer a vontade dos seus pais, para que no dia de amanhã ele venha a ser uma pessoa de bem. Então perceba, Deus é nosso Pai. Se Deus, Ele quer nos abençoar, porque a palavra do Senhor nos diz que a mão dele não está encolhida para que não possa fazer, mas nós não recebemos porque pedimos mal, ou seja, as nossas condutas não nos permite que Deus venha nos abençoar, ou seja, porque nós não somos dignos de nada. Tudo é pela graça de Deus. Então, se nós formos filhos obedientes, que caminham no centro da vontade de Deus e fazemos a vontade de Deus, Deus, pela sua infinita misericórdia, a primeira coisa é a tua graça, a tua presença na nossa vida, que nos traz paz, a paz que excede todo entendimento. Depois, Jesus, Ele vai sim nos abençoar nessa terra. Porque Ele é nosso Pai, Ele conhece as nossas necessidades. Mas o que nós não podemos, meus irmãos, é deixar de renunciar à nossa carne, porque Deus, Ele vai requerer de mim, de você, santidade e santificação. Então, eu queria dizer para você, se o seu pastor, liderança da sua igreja, permite que você faça tudo que você tem vontade, você não é corrigido, você não é apanhado em disciplina, ele não pune você dentro da igreja, só diz que Jesus quer o coração, que Jesus te entende. Eu queria fazer um convite para você sair daí em nome de Jesus, porque a palavra do Senhor nos diz que a porta larga, ela conduz à perdição. Sujeitai-vos a entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos serão os que entrarão por ela. Mas eu queria dizer para você, agora, se a sua liderança, se o seu pastor da sua igreja
Você fez alguma coisa errada? Você saiu fora da doutrina de Cristo, que é fazer a vontade de Cristo, santidade, santificação, e ele te corrigir, aceite, porque você está no lugar certo, porque essa pessoa é guiada por Deus. Essa pessoa está te corrigindo para te apanhar no caminho, ou seja, no caminho estreito, porque estreito é o caminho, apertada é a porta que conduz à vida eterna. E serão poucos que vão entrar por eles, poucos, porque as pessoas não estão mais dispostas a renunciar à sua carne, a fazer a vontade de Deus. Então, eu queria dizer para você que o seu exemplo a ser seguido é Jesus Cristo. Então, você tem que se parecer com Jesus. Você foi criado, imagem e semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Então, você tem que carregar a identidade, o brilho que tem que estar na sua face, que você tem que carregar, é a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo. As pessoas, meus irmãos, no mundo, as pessoas hoje no mundo que nós estamos vivendo, dizem assim: ah, não tem nada a ver uma pessoa que é evangélica usar calça, porque ela está muito mais bem tampada do que quem está de saia. Mas repare que quando uma pessoa do mundo vê uma pessoa que se diz crente, porque crente até o diabo crê que estremece, mas não obedece. Vê uma pessoa que se diz crente, de calça na rua, de leg na rua, as pessoas do mundo nem as identificam, sabe por quê? Porque nem o mundo as reconhece como um cristão, como um sal, como luz, como um servo do Deus vivo. Agora repare, as pessoas falam: ah, mas roupa não salva, mas quem é salvo sabe como se vestir. Quem quer ir morar no céu sabe como se vestir. É questão de bom senso. As pessoas, quando elas te vê vestida como uma serva do Deus vivo, com a sua aparência pura, como Jesus te criou, elas olham, nem precisa você abrir sua boca. O seu próprio testemunho, elas entendem que você é uma cristã, uma serva do Deus vivo, uma pessoa que defende o verdadeiro evangelho de Cristo, que é a renúncia, santidade, santificação. Então, meus irmãos, essa é a mensagem que eu queria estar trazendo para vocês aqui nessa manhã, e que você, meus irmãos, fique atento. Se você quer ter intimidade com Deus, busque na palavra. Aqui é a bússola. Perceba que Jesus, ele disse aos discípulos, se os discípulos tivessem incomodado com a palavra, que fosse junto com aquelas pessoas que quiseram ir. Porque Jesus, ele não te obriga a ficar, Jesus, ele não te obriga a segui-lo, Jesus, ele não te obriga a renunciar ao pecado, Jesus, ele não te obriga a nada. Você tem livre arbítrio para você fazer as suas próprias escolhas, tomar as suas próprias decisões. Meus irmãos, essa é a palavra que eu queria trazer para vocês aqui nessa manhã, e que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente, com muita saúde e vida. Se você chegou até aqui e sentindo no seu coração de deixar o seu like, isso ajuda que o YouTube venha a estar enviando o vídeo a outras pessoas e mais vida possa ser alcançada através da palavra do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor, fiquem todos com Deus, se Deus continue abençoando a sua vida poderosamente. A paz do Senhor.